Então, galera, boa noite. Esse tema, ele é bem interessante porque serve para quebrar um pouco dos paradigmas sobre a questão da homossexualidade dentro da Terra, certo? É muito comum existirem alguns temas na qual explicam sobre essa questão, porém faltam pedaços, então ficam lacunas dentro desse tipo de informação, acabando que por gerar dúvidas e questionamentos internos que podem gerar a rejeição de si mesmo. Então, eu resolvi tratar de um post meu recente sobre esse tema, porém eu achei que ficou um pouco raso aquilo que deveria ser tratado. Dentro da questão adimensional e atemporal, que envolve seres que não possuem dimensão específica e não possuem linha de tempo específica, não existem julgamentos, certo? Então lá eles entendem e compreendem que a alma ela busca por si uma parcela de androgenia. Essa androgenia ela permite que você produzir locais e distintas raças, que dando ao espírito, à alma em si, a oportunidade de experienciar novas informações que agregam ainda mais a sua jornada. A questão do julgamento, ela existe muito mais no plano dual, certo? Quanto mais dualidade, mais julgamentos existem. Oi, galera, caiu aqui, então cortou um pouco do meu raciocínio. É... Então, o que acontece? A alma, ela possui, por consequência, a androgenia, que é a assexualidade em termo não de não fazer sexo, mas sim a necessidade de compreender de forma bissexual a sua parcela de compreensão em termos de sexualidade. Então, deste modo, desde a década de 50, existem energias de ativações de vários locais do cosmos que fez com que, de forma ectoplasmática, acontecesse uma correção e uma ativação, certo, do sistema da glândula pineal, da hipófise, que no caso é o sistema hidróquino, certo? Então, o que acontece? Essa ativação e essa correção trouxe à tona questões que já existiam há anos e anos e anos, que é a homossexualidade, que é o Império Romano, o Império Azteca, todos esses impérios, eles possuíam a questão da homossexualidade, porém tratavam de forma oculta. E isso gerou um dogma em cima da homossexualidade muito extenso. É complicado você trazer essa essa questão hoje em dia devido a muitas informações que fazem com que a sociedade ela imponha às pessoas um rumo e um caminho, fazendo com que muitos se percam dentro dessa situação. O cinturão de fótons, que na realidade é um cinturão, são asteroides eletrizados, ele traz para as pessoas uma necessidade grande da compreensão de si mesmo. Então, o cinturão de fótons ele foi ativo dentro do planeta Terra em 1963, não em 87. 87 foi somente o estopim, a revelação de que a energia influenciava o nosso planeta. E trouxe à tona informações muito complicadas para as pessoas. Então, o ectoplasma, na realidade, ele é a energia externada do espírito, ou seja, ele é uma energia que faz com que o espírito ele tenha uma projeção no mundo físico. Porém, esse ectoplasma ele age em todos os seres humanos. Então, é muito complicado as pessoas hoje tratar disso, porque existem influências dentro da questão do nascimento da pessoa,
até o dia do seu desencarne. São seres que influenciam de forma complicada, porque não existe uma informação específica de onde esses seres vêm e de onde eles atuam, é, e acaba influenciando através de implantes na rede neural e psíquica, um desvirtuamento dentro das relações sexuais, que é o que ocorre hoje, que é a necessidade de demonstrar desapego. Essa necessidade de demonstrar desapego acaba por ativar um quadro obsessor nas pessoas, e devido também aos alimentos transgênicos, aos alimentos modificados, a água também possui um excesso de hormônio, na qual influencia dentro também do homem e da mulher, e por consequência, junto com essas entidades, faz com que as pessoas fiquem muito mais ligadas a um sexo semelhante, certo? Então existe também uma questão de influência, porém essa questão da influência não entra no contexto da busca da alma pela sua parcela andrógena, que é a necessidade de compreender que dentro da alma não existe diferença de sexo. Existe sim a compreensão dessa virtude, que é gerar vida através do ato sexual, que está sendo totalmente destruída dentro do planeta Terra, de forma proposital, para prender as pessoas num quanto de energia necessário para que elas se mantenham cada vez mais apagadas e desinformadas sobre essa questão. Então, dentro do projeto que existe para tirar as pessoas do exílio da Terra, existe a necessidade da compreensão dessa energia, que é a energia que gera a vida. Então, a vida ela está sendo tratada de forma fútil e obsoleta, de forma proposital, para que todos os seres permaneçam nessa energia desvirtuada do sexo. Então devemos entender que dentro das colônias existem setores na qual está sendo tratados novos espíritos para que eles nasçam homossexuais e tragam para a humanidade o respeito e a compreensão que existe dentro de uma relação hétero, que é justamente o que está acontecendo de forma errada, tratada pela mídia. A gente tem que entender que as pessoas que têm um relacionamento homoafetivo, elas têm direito de ter uma família, de ter um filho e terem dentro do seu lar uma energia familiar. As pessoas ficam muito apegadas à questão qual o papel que o casal tem dentro do lar. Isso é fútil e pequeno dentro do amor que existe entre dois seres. É isso que está acabando e sendo tratado de forma errada. Estão alimentando o desvirtuamento do amor. Então, as almas, devido ao cinturão de fótons, eles estão tendo a oportunidade de experienciar a sua evolução ligada à parte sexual. E isso é muito importante, porque dentro do contexto de reencarnação, todos nós nascemos homens e nascemos mulheres. Isso é uma constante da androgenia da alma. Então a alma, por não possuir um sexo, por possuir apenas uma energia de informação, ela tem essa capacidade de nascer e renascer em diferentes planetas e mundos onde existem diferentes formas de reprodução. Isso é um método fantástico para que todos nós consigamos aprender e evoluir. A barreira de frequência, ela impede que essas energias entrem no planeta Terra de forma limpa, clara e objetiva, e impedindo que os seres humanos consigam acessar outros níveis de informação, e deste modo é necessário que informações venham de fora e não de dentro do planeta Terra, e que impede o avanço moral da nossa sociedade. Eu acho complicado hoje você tentar explicar para uma sociedade mundialmente degenerada
é a questão do respeito, do afeto e da honra. Porém, o pouco que a gente consegue passar aqui ajuda um pouco a esclarecer aquilo que muitas pessoas têm dúvida. O excesso de pessoas que assumem a sua homossexualidade, ela tem um intuito positivo até certo ponto e negativo até certo ponto. O ponto positivo é a busca da sua parcela de compreensão e o ponto negativo é justamente a degeneração sexual que ocorre pela falta do complemento dos seus mentores. Muitas pessoas, quando elas nascem, elas não possuem o DNA dos seus mentores. Então, facilita que seres entrantes adentrem ao seu corpo físico e implantem informações que, em vez de ajudar esse espírito a evoluir, faz com que eles assumam contratos e contratos e contratos, só que a informação que fica no corpo causal dela, que é o corpo da imaginação, e no campo emocional, que é o corpo das emoções, ficam registrados no registro acástico tudo aquilo que ela semeou naquela vida. Muitos seres humanos estão presos na Terra de forma que, de certa forma, não possuem culpa daquilo que está registrado em seu registro. É culpa de influência externa, que são os íncubos e súcubos, que as pessoas tratam como espíritos desencarnados que são apegados à energia sexual, porém não são assim. São seres que, dentro da sua sociedade, não possuem mais Então, galera, os íncubos e súcubos são seres que, na realidade, dentro da sua sociedade, perderam a capacidade de amar e reproduzir de forma sexuada, certo? A reprodução sexuada, ela vai da 4D até 5, 6, 7D, se não me engano, no máximo. Então, esses seres, eles optam muitas vezes por reencarnar na Terra, certo? E para tentar compreender aquilo que eles perderam. Só que esses seres que reencarnam, eles acabam também ficando presos e não aprendem nada devido à influência que o planeta Terra tem de negatividade. E esses obsessores que são ligados à energia sexual, na realidade, eles são seres extraterrestres que se acoplam no chakra básico da pessoa, influenciando na sua alteração sexual, nos seus hormônios e desejos, e fazendo com que as pessoas experienciem aquilo que de fato elas não são. Isso é muito comum e muitas crianças hoje, infelizmente, estão passando por esse processo devido à degeneração total da sociedade, não só do Brasil, mas como de outros países, porque cada país tem a sua mazela, nenhum país é perfeito. Se fosse perfeito, não existiria questões que impedem o ser humano de crescer sem precisar pagar imposto, que eu sempre falo. Então, as crianças não estão completando o seu destino, o seu Odu, dentro das faculdades herméticas, que uma delas é do Ramatiz, não estão completando o seu destino, os mentores não estão acoplando o seu DNA dentro dessas pessoas e elas, por consequência, estão sendo facilmente, não é possuída, mas acho que é a palavra que mais se enquadra, por esses entrantes entre os seus, se eu não me engano, 7, 8, 14 anos aos 21 anos de idade. Elas são facilmente possuídas e a família, ela não sabe a alteração que a criança sofre. A criança, ela fica desvirtuada, porém a sua energia, por assim dizer, a sua frequência, ela fica basicamente a mesma de que era antes. E nem ela sente, porque essa tecnologia de possessão de entrantes é muito avançada para a rede neural humana. Então a rede neural humana, ela não codifica aquilo, ela meio que aceita, porque ela é neutralizada devido à sua seu baixo QI, ao seu baixo quantitativo de inteligência. Então, o que a gente pode fazer para
para compreender e para poder. É a questão de respeitar a opção de cada um, respeitar nós mesmos como uma parcela andrógena de alma e, acima de tudo, compreender que a dualidade ela é necessária até certo ponto. Devemos tentar ao máximo agir na neutralidade, que compõe aquilo que enquadra na honestidade moral de si mesmo e com os outros. São questões simples que, infelizmente, a rede neural humana ela não facilita, porque a influência dentro do planeta Terra é muito alta. É muito difícil hoje um comando ou uma colônia identificar vocês, porque o lumens, a quantidade de energia que está dentro do cardíaco de cada um de vocês está muito baixa devido à falta de veracidade que, infelizmente, a raça humana possui a necessidade de mentir e de enganar e se de sobressair sobre os demais, por mais que queira sair de uma situação difícil. É muito complicado as pessoas vencerem os obstáculos hoje com a coragem e com a honra. E isso está cada vez maior. Não é culpa em si do ser humano, porém o ser humano ele tem a necessidade de que seres venham tirar os seus problemas das vidas de cada um. É o que eu sempre falo. As pessoas elas deveriam ter um foco maior para resolver os seus problemas da forma de qual não esperar por que outra pessoa resolva por elas. Então, cada um de vocês não é aceitar a mazela que vocês passam, mas sim lutar de forma íntima e verdadeira para que esse quantitativo de energia aumente e pelo menos um mentor de uma colônia consiga se comunicar com vocês, poder entrar em contato e, acima de tudo, escutar e filtrar aquilo que essa pessoa está tentando passar para vocês e manter o máximo possível certas informações de forma oculta a vocês mesmos, em vez de ficarem tentando ser aquilo que infelizmente muitos não possuem a capacidade e muito menos energia de ser. Essa quantidade de pessoas hoje que tratam por terapia, acontece muito disso. Infelizmente, o nosso cérebro existe camadas do subconsciente, consciente e consciente, inconsciente e subconsciente que faz com que vocês tenham sentimentos e emoções ocultas, fazendo com que o quadro obsessor ataque nessas camadas de informação neural. Não explicam a vocês, muitas vezes, que certo tipo de tratamento vocês acabam pegando miasmas, pegando informações e até o karma. Que o karma ele é um programa holográfico que faz com que as pessoas reencarnem na amnésia obrigatória, que é a reencarnação na Terra, fazendo com que vocês paguem um preço daquilo que vocês não lembram e obriguem vocês a reencarnar, fazendo com que vocês assumam culpas e questões que vocês não sabem por que estão pagando. Então, antes de vocês, é um conselho que eu sempre dou, antes de vocês praticarem qualquer estudo, qualquer trabalho, vocês primeiramente trabalhem a si mesmos, conheçam vocês mesmos, para depois tentar tratar outras pessoas, porque senão fica doente, cuidando de doente, e ajuda nenhuma vocês vão ter em termos de cura, porque primeiro temos que curar nós mesmos, para sim tentar curar outras pessoas. Quando você tenta curar uma pessoa sem a energia e o conhecimento necessário, você acaba adquirindo a energia daquela questão que a pessoa quer tanto se livrar. Então, por consequência, você vai pegar aquela energia, aquela carga que a pessoa está se livrando por ressonância. Porque quando você entra numa questão de ligação emocional com outra pessoa, que ela tenta se abrir, até uma conversa simples, não que vocês vão negar um conselho, mas filtrem um conselho que vocês querem dar e filtrem aquilo que vocês querem ouvir. Tentem evitar um pouco a curiosidade, certo? Então, reflitam um pouco sobre tudo que foi postado aqui em termos de conhecimento e não aceitem nada como verdade absoluta, porque no universo não existe nem erro nem verdade absoluta. Tudo é mutável o tempo todo. E essa questão da dualidade, do julgamento, é um processo natural que a Terra está passando, até pela dimensão e energia
que a Terra vive hoje, que é 4D. Então 4D é uma energia pequena, baixa e de fácil manipulação. Então respirem e tentem o máximo possível viver com paciência, coerência, honestidade.